Então, pessoal, vamos na nossa próxima aula, ainda mantendo no módulo introdutório, vamos para a aula de histórico do eletrocardiograma, tá bom? Então, tudo começou aqui, ó, em 1903, com Wiley Tove, ele padronizou as derivações bipolares dos membros, que são as derivações D1, D2 e D3, daqui a pouco a gente vai mostrar. Ele desenvolveu o conceito de triângulo equilátero, que no centro do triângulo estaria o coração. Ele inventou o galvanômetro de corda e por isso ele ganhou o Prêmio Nobel da Medicina e Fisiologia lá em 1924. Esse é o nosso primeiro eletrocardiograma. Permitiu o uso de eletrodos periféricos e introduziu a nomenclatura PQRST. Simplesmente a onda P é a primeira onda do eletrocardiograma, P de primeira. E ele só fez seguir a sequência alfabética, PQRST. Há quem diga também, tem uma teoria, que diz que são as características das células do nódulo sinoatrial, que são características de células P, células pálidas. Tem essa teoria também, então por isso que ele utilizou o P como a primeira onda registrada ali no traçado do eletrocardiograma. Eu prefiro acreditar no P de primeira onda, e aí ele seguiu ali a sequência alfabética, P, QRS, T. Então, depois veio o Wilson, ali em 1934, e desenvolveu as derivações unipolares, as derivações V, precordiais, de V1 a V6 inicialmente. Depois Goldberg, em 1942, desenvolveu as derivações AVR, AVL e AVF, mas depois eu vou botar aqui no traçado, vocês vão entender melhor. Olha aqui, pessoal, olha que interessante, esse galvanômetro de corda basicamente foi o primeiro eletrocardiograma. Aqui já está mais moderno, ele foi até maior, os primeiros ali. E aí já tem esse aqui que ele conseguiu ficar mais portátil e conseguiu a expansão e a divulgação, e foi onde ele ganhou o prêmio Nobel ali de Medicina e Fisiologia. Então perceba aqui, ó, ele pegou e colocou o pé esquerdo dentro de um balde com solução aqui com eletrólitos e colocou o braço esquerdo dentro de outro balde e o braço direito dentro de outro balde. Então perceba aqui como ele registrou aqui a troca de íons, pessoal, passando aqui de um braço para o outro, atravessando o coração, do braço para a perna, da perna para o outro braço. Então isso foi registrado aqui, olha que fantástico. Assim foi registrado o primeiro traçado de eletrocardiograma. Imagina aí, olha que evolução que a gente já passou até chegar nos dias atuais, que a gente tem aqui a maior parte das unidades hospitalares começou usando muito esse eletrocardiograma aqui com a canetinha e aí mostrando o traçado ali registrado nessa caneta no papel, evoluindo aí para o sistema hoje que a gente tem de telemedicina, onde você coloca o sistema em um computador e desse computador eu já consigo enviar esse exame para uma central que tenha cardiologistas e eu consigo dar o diagnóstico imediato e eu apoio o diagnóstico para quem está lá na ponta, muitas vezes até no local sem muito recurso. Então eu consigo dar um apoio diagnóstico. E assim no APH foi introduzido o sistema de telemedicina. A gente colocou inicialmente, eu fiz parte da equipe, eu tenho orgulho de fazer parte da equipe, que introduziu a telemedicina a primeira vez aqui em Salvador, na Bahia. Então a gente colocou inicialmente um computador na ambulância, agora ocupava toda aquela bancada da ambulância, então não era prático. Aí foi colocado um notebook, com o notebook ficou melhor, mais portátil, e a gente conseguiu registrar o traçado do eletrocardiograma e enviar para um sistema de telemedicina para um apoio diagnóstico. Era ruim, porque a internet era ruim naquele tempo, isso foi ali 2005, 2006, e a gente conseguiu enviar. Depois disso vieram os smartphones. O primeiro smartphone fantástico aqui que ajudou nesse apoio diagnóstico foi o BlackBerry. Então perceba aqui que o BlackBerry ele emitia um sinal de rádio para esse equipamento aqui, ó, que o SAMU tinha alugado, e ele conseguia registrar o traçado eletrocardiográfico. A gente colocava os eletrodos no paciente e o traçado aparecia aqui no BlackBerry. E aqui no celular, no smartphone, a gente conseguia mandar, através dos dados móveis, mandar para uma central de telemedicina e ter um apoio diagnóstico. Então olha que fantástica essa evolução. A evolução disso ainda manteve aqui para os equipamentos que a gente coloca na ambulância, de suporte avançado de vida, nas UTIs móveis. A gente coloca um equipamento que hoje em dia já tem até Bluetooth, então o equipamento você gera o traçado do eletrocardiograma e você consegue encaminhar por Bluetooth aqui para o seu celular e aí mandar para uma central, para a central de regulação, e você tem esse apoio diagnóstico, central de telemedicina e tem o apoio diagnóstico. Evolução, eu tenho aqui o Alive ACO, que foi um equipamento que a gente colocava atrás do celular,
atrás do iPhone, e aí você conseguia registrar o traçado eletrocardiográfico. Isso aqui foi foi fundamental na época, porque tem paciente que tem as arritmias transitórias. Você tem uma arritmia que passa com o tempo. Então, muitas vezes você ia para o médico, chegava na emergência e não estava mais o traçado da arritmia. Então, voltava de 5 em 5 dias, uma vez na semana, aparecia com a duração curta de segundos ou minutos e não era capaz de registrar. Muitos médicos pediam, na época, um Holter, e aí onde faz aquele mapeamento do traçado eletrocardiográfico em 24 ou 48 horas, e teria que contar com a sorte, né, de aparecer essa arritmia nesse momento. Muitas vezes não aparecia. Então você colocava esse equipamento aqui no celular, prendia, e quando aparecesse a arritmia, a orientação era pegar com as duas mãos e assim registrar o traçado eletrocardiográfico aqui e assim mostrar para o arritmologista, para o cardiologista e conseguir tratar essa arritmia. Hoje, a gente tem a facilidade de ter os smartwatches, que muitos deles já têm a programação para identificar algumas arritmias. Então ele já emite um alerta de arritmia cardíaca. Então você coloca ele em contato com o braço, ele está em contato com o braço esquerdo aqui no caso, e o dedo da mão direita conecta aqui nessa parte superior, no botãozinho aqui, e aparece o traçado, que tem uma derivação. Que derivação é essa daí? Pergunta para vocês, que derivação é essa nesse traçado do smartwatch? Daqui a pouco vocês vão entender e não vai ter mais dúvida quando eu falar das derivações, tá bom? Então olha que fantástica essa evolução que saiu daquele equipamento do galvanômetro de corda para hoje você ter em um smartwatch conseguir registrar ali o traçado eletrocardiográfico do paciente. Não é fantástico? Então assim finalizamos nosso módulo introdutório. Vou colocar atividades, questões e vocês vão agora realizar essas questões. Nosso combinado, se errar a questão, volta e reassiste a aula. Não avança para o módulo básico, tá bom? Então a atividade vai estar aqui na descrição do vídeo. É só clicar e realizar o exercício.